Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente, é uma grande alegria estar aqui convosco neste 17º domingo do tempo comum, meditando o Evangelho que a Igreja nos propõe hoje, João, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Se você quiser ler, você pode ir na descrição do vídeo e encontrar a leitura, ok? Gente, o Evangelho de hoje nos traz uma coisa muito interessante, que é a prefiguração da Eucaristia. Aí você vai dizer, Vinícius, mas no Evangelho de hoje Jesus multiplicou os pães. Sim, mas vamos observar as semelhanças que há. Primeiro, no versículo 4 nós podemos perceber que estava próximo da Páscoa. Gente, na Santa Ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, também estava próximo à Páscoa. Então aqui há uma semelhança cronológica do tempo, tá? O tempo do Kairos da Páscoa, né? Segundo, a ordem que Jesus utiliza para realizar a multiplicação dos pães é semelhante à ordem que ele utiliza para abençoar o pão da Eucaristia. O que Jesus faz para multiplicar os pães para o povo, para a multidão? Ele toma o pão, diz o Evangelho aqui, dá graças e distribui o pão. Mas na Santa Ceia, Jesus faz algo idêntico. Na Santa Ceia, Jesus toma o pão, dá graças e parte e dar aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Ou seja, nós já vemos aqui como que uma preparação de Jesus para o coração dos seus discípulos e da igreja. Claro que esse pão que Jesus multiplicou para essa multidão aqui no Evangelho, ele não é a Eucaristia, porque a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Esse Evangelho ele é apenas um pão abençoado que serve para o alimento. Mas nós conseguimos perceber, pelos gestos de Jesus e sua semelhança, que aqui ele como que anuncia a sua Eucaristia, o seu sacramento de amor mais importante para a igreja. Outra coisa muito interessante é a numerologia. Sobraram 12 cestos de pães cheios. O número 12 na Bíblia geralmente tem uma ideia de totalidade. Então vamos lembrar, né? Os apóstolos, quantos eram? Eram 12, né? Então, o total dos apóstolos eram 12 que Cristo havia escolhido. As tribos de Israel, qual era o total das tribos de Israel? 12, né? A coroa do Apocalipse sobre aquela mulher, quantas estrelas tinha a coroa? 12, representando a majestade da Virgem Maria, uma coroa que faz com que ela se torne rainha do céu e da terra. 12 estrelas, 12 tribos de Israel. Então, o número 12 significa totalidade. Então, sobrar 12 cestos de pães significa o seguinte, que aquele pão foi abundante. Aquela multiplicação que Cristo realizou foi abundante. Não deixou sobra. Todo mundo foi saciado e ainda sobrou. Nada se perdeu. Então, da mesma forma, na Eucaristia, a Eucaristia ela é abundante. Ela tem a totalidade da graça, porque é o próprio Deus, o corpo, sangue, alma e divindade. Ela é
totalmente pura e perfeita espiritualmente, porque é o próprio Deus. E também a Eucaristia é abundante numericamente, porque todo mundo que vai à Santa Missa, no momento da comunhão, se quiser, pode comungar. Numericamente, a Eucaristia é para todos. Todos podem recebê-la. Quando o padre, na consagração, levanta aquela única hóstia e diz: isto é o meu corpo. Todas as demais hóstias ali, também presentes no altar, dentro das âmbulas, se tornam o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo na Eucaristia como que se multiplica, não estando presente apenas na hóstia segurada pelo santo sacerdote que celebra a missa, mas também se torna presente nas âmbulas do altar. Então, vejam como prefigura a Eucaristia, a proximidade com a Páscoa, as ações de Cristo que toma o pão, abençoa e distribui ao seu povo, e a simbologia da abundância, da totalidade do número 12. Então, Jesus alimenta o seu povo, gente. Aqui nós vimos a prefiguração da Eucaristia. Mas além disso, há uma coisa muito interessante no Evangelho, é que as pessoas querem de fazer Jesus um líder político. Querem fazer de Jesus rei. Por quê? Porque, ora, Jesus fazia milagres, curava seu povo, alimentava seu povo, era um rei perfeito, porque era um rei que se preocupava primeiro com o povo. Que povo não queria um rei desses? Então, queriam fazer de Jesus rei. Mas a missão de Jesus não era ser rei deste mundo. Sim, Jesus é rei deste mundo também. Porém, naquele momento, ele só tinha uma única missão dada pelo Pai. Era ensinar a verdade, pregar o seu mandamento de amor e dar-se em sacrifício por toda a humanidade. Eis aí a humildade de um Deus que se rebaixa para a humanidade e que, mesmo tendo o apoio do povo para ser rei, rejeita isso, pois é fiel à sua missão. Um filho obedientíssimo ao Pai, que se deixa consumir por aquela multidão, se deixa também hoje, neste domingo, se consumir por você, que vai à missa para receber a Santíssima Eucaristia. Salve Maria Santíssima concebida sem pecado original. Queridos ouvintes, no Evangelho de hoje, um fato que me chama bastante atenção é o fato de que Jesus, mais uma vez, é perseguido pela multidão. Pois, no Evangelho do domingo passado, Jesus, ele foi perseguido pela multidão. Pois aquela multidão era como ovelhas sem pastor. E no caso do Evangelho de hoje, Jesus é perseguido pelo fato da multidão estar à procura do verdadeiro profeta, do verdadeiro pastor, como na outra multidão do Evangelho passado que estava como ovelhas sem pastor. Eles agora de fato descobrem que encontraram o verdadeiro pastor, o verdadeiro profeta que veio ao mundo para salvá-los. Eles acreditaram que ela era de fato o Messias. É o Messias. E diante desse fato, a multidão queria proclamá-lo rei, sendo que Jesus sabia que ainda não era a hora e que não era para ser desse jeito.
Sim, Jesus de fato é rei, porém, ele não iria ser glorificado dessa forma, através de uma multidão, e sim de outra forma, quando ele se doa na cruz para nos salvar. E essa grande multidão desejava proclamá-lo rei pelos sinais que ele operava a favor dos doentes, como diz aqui no versículo 2, que a multidão o seguia pelo fato de ver sinais que Jesus operava a favor dos doentes. Pois, além de Jesus ter todo esse poder de curar as doenças e enfermidades físicas, ele também tem o poder de nos curar das nossas doenças mais complexas, que são as doenças espirituais. Então, queridos irmãos, que a gente que está passando por um momento difícil, diante dessa pandemia, que possamos buscar em Cristo a cura para as nossas doenças, não somente físicas, mas aquelas que mais afligem, as doenças espirituais. Pois com Cristo, meus irmãos, não teremos mais fome e nem sede, já que Ele, nosso Senhor, Ele é o pão da vida, o pão que veio dos céus. E Ele nos saciará com a sua fonte inesgotável de água viva, a água no qual nós beberemos uma vez e nunca mais sentiremos mais sede. Então, meus irmãos, tenham força. A caminhada é difícil, mas com Cristo ao nosso lado, a vitória é garantida. Pois é como vai dizer no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pois, ao invés de faltar, meus irmãos, na verdade vai sobrar, como acontece no momento da multiplicação dos pães. Todas as pessoas comeram, ficaram satisfeitas e ainda sobrou. Então, meus irmãos, que diante desse fato de que o Senhor não nos faz faltar nada e sem sobrar, então que essa sobra nós possamos distribuir para com os outros irmãos que estão necessitados dessa sobra. Pois muitos irmãos precisam de Cristo, precisam estar saciados do pão vivo descido do céu. Então que possamos dividir com os irmãos próximos para que Cristo possa reinar na vida deles também, assim como reina na nossa. E saindo do Evangelho para a primeira leitura de hoje, que é a leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44. Bem, meus irmãos, nessa leitura, no caso, ocorre o fato de que Eliseu busca saciar o povo com o que tem e manda o servo ir distribuir ao povo o que tem. Porém, o servo contesta Eliseu pelo fato da comida ser insuficiente para o povo. Porém, Eliseu insiste e diz: dê ao povo para comer, pois o Senhor diz: comerão e ainda sobrará. Foi dito e feito. O servo de Eliseu distribuiu, o povo se saciou e ainda sobrou, como o próprio Eliseu disse. Então, meus irmãos, mesmo diante de um momento de necessidade, Deus não vai nos abandonar.
Ele está lá, conosco, do nosso lado, para nos amparar diante de tanto sofrimento, diante de tanta angústia. Nós não estamos sozinhos, pois, como eu disse, com Cristo nós não teremos mais fome e nem sede, pois o Cristo ele é como um pelicano, ele é o divino pelicano, pois o pelicano, meus irmãos, quando os filhotes de um pelicano estão com fome e o pelicano responsável pelos filhotes não encontra comida para dar para os seus filhotes, o pelicano responsável ele tira a sua própria carne para dar de comer aos filhotes. Então Cristo, que é o divino pelicano, aquele que se doa por nós, doando sua própria carne para nos saciar, para que não tenhamos mais fome, que não tenhamos mais sede, pois Ele é o pão da vida descido do céu. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Confiemos nele. Sejamos fortes. Fiquemos firmes para seguir o caminho da fé, que é árduo, difícil, mas estamos com Cristo. E se estamos com Cristo, a vitória é garantida. Assim seja. Amém. E hoje celebramos com grande alegria o dia de São Tiago Maior, o irmão do apóstolo São João, o evangelista. São Tiago, junto com Pedro e seu irmão João, eles eram as pessoas, os apóstolos mais próximos que Jesus tinha, que eram pessoas mais íntimas de Jesus. E no começo de tudo, Tiago ele era um pescador, mas a convite de Jesus, ele se tornou um grande pescador de homens depois do momento de Pentecostes, onde veio a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e discípulos de Cristo. E São Tiago Maior foi o primeiro dentre os 12 apóstolos que derramou seu próprio sangue por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E segundo uma tradição, um pouco antes de São Tiago Maior ser martirizado, a própria pessoa, o carcereiro que estava lá para poder garantir que ele não fugisse, o próprio São Tiago lhe desejou a paz e esse carcereiro se converteu. Então, meus irmãos, diante desse belo testemunho de São Tiago, que possamos inspirar para podermos, ao final de tudo, chegarmos à vida eterna ao lado do nosso Senhor, que é o que nós mais almejamos. Que assim seja. Amém. São Tiago Maior, rogai por nós. Muito bem, chegamos ao fim de mais um podcast. Nós vos agradecemos imensamente a vossa reflexão junto de nós a partir do Santo Evangelho deste domingo. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva por favor. Assim você não perderá a nossa próxima reflexão e as outras. Também deixe o like se você gostou, o dislike se não gostou, o seu comentário com sua reflexão pessoal, dizendo por que gostou ou por que não gostou. E também, se possível, compartilhe com os seus amigos e conhecidos. Assim a palavra de Deus se multiplicará mais nesta reflexão com as outras pessoas e poderá, assim, alimentar os nossos corações, assim como Cristo alimentou o seu povo com aquele pão
que foi multiplicada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante.